Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade ao nosso curso, o CCNA-RS, Introdução às Redes. A gente vai estar vendo o capítulo 4 hoje, um breve resumo do assunto abordado no capítulo 4. Eu sou o professor Álvaro Barros, instrutor da Cisco Networking Academy. E a partir de agora a gente vai estar dando uma visualizada rápida e resumida em tudo que é abordado nesse capítulo 4. Ele vai estar trabalhando a parte que é o acesso à rede. Lembrando que o acesso à rede ele vai englobar já dentro do modelo OSI a camada física e a camada de enlace de dados. Então a gente vai começar vendo um pouquinho da camada física, depois um pouquinho da camada de enlace de dados, sabendo que essas duas camadas fazem parte da camada de acesso à rede do modelo TCP/IP. Então vamos lá. Inicialmente, vamos dar uma olhada nos tipos de conexões que o equipamento pode ter para acessar uma rede. Então aqui a gente tem um equipamento residencial, né? Um equipamento residencial, um roteador. Normalmente o roteador que a gente tem em casa, ele tem a antena embutida ou não, alguns têm 2, 3 antenas até. Nós temos uma porta que vai ser a conexão da nossa internet, então a internet chega e se conecta aqui. E ele aqui está dando um exemplo de um roteador, que pode ser um roteador sem fio, e também um roteador com portas aqui, switches. Eu posso ter um switch Ethernet aqui, onde eu vou estar conectando até 4 dispositivos em cada uma dessas portas. Então, é bem comum na nossa casa nós termos um equipamento como esse, onde eu tenho a porta de internet para conexão, portas switches para cabeamento, para conectar equipamentos diretamente utilizando o cabo, e a antena sem fio para poder prover um acesso à rede sem fio. Então isso é bem comum de ter na nossa casa. Como é que é feito basicamente? Eu tenho uma conexão de rede local em casa, ou uma conexão pode ser sem fio através de algum outro dispositivo. Aqui está dando um exemplo onde eu tenho a figura de um notebook, pode ser também um outro desktop, um outro computador qualquer, e esse equipamento vai estar conectando a este roteador através de um cabo. E aí vai ser um cabo de rede que vai estar sendo utilizado lá, conectando a uma dessas portas switches que tem lá, da 1 a 4. Lembrando que a porta de internet digamos que vai ser a minha porta de conexão WAN, né? Também ela é chamada de conexão WAN, que é a porta onde eu conecto o cabo que vem da minha internet, do meu provedor, né? Da onde eu contrato o link. Outro exemplo que eu posso ter em casa, ou seja, eu tenho as placas de interface de rede. Cada um desses equipamentos pode ter rede sem fio, tá? E é bem comum, às vezes, na nossa casa, o roteador sem fio ele está num determinado lugar e eu posso ter pontos dentro da minha casa que eu precise do acesso à rede sem fio e o sinal chega muito fraco. E aí é interessante a gente utilizar extensores de alcance. Então, por exemplo, aqui eu tenho o exemplo de um extensor de alcance. São equipamentos que a gente compra, liga numa tomada de rede elétrica, faz uma configuração de pareamento desse equipamento com o nosso roteador, e quando eu faço essa conexão, esse pareamento desse extensor, ele vai receber o sinal sem fio vindo do roteador, amplifica aquele sinal e retransmite. Com isso eu consigo ter equipamentos mais distantes do meu roteador principal para poder fazer o acesso. Digamos que o meu roteador está aqui, próximo a esse computador aqui. É o meu roteador sem fio, está aqui. Ele vai prover um determinado sinal. Alguns equipamentos conseguem se conectar bem através do sinal que esse equipamento roteador está provendo. Porém, eu vou ter outros computadores e outros equipamentos que vão estar longe e não conseguem receber um sinal de boa qualidade. Então eu posso colocar num lugar intermediário de distância esse extensor de alcance, ele vai receber o sinal do roteador e vai retransmitir um outro sinal, e esses outros equipamentos mais distantes estarão se conectando à nossa rede através desse extensor. Então isso é muito útil quando a gente tem áreas geográficas maiores em que precise ampliar o alcance da nossa rede sem fio. Então, como que isso tudo funciona, né? Como que é essa conexão, como que é o acesso desses dispositivos dentro da minha rede, como que o dado é transmitido, tudo isso vai estar fazendo referência aqui nas duas camadas mais inferiores aqui do modelo OSI, tá? Que é a camada física e a camada de enlace de dados. Então é aqui que tudo vai acontecer agora.
É aqui que a gente vai começar a dar uma olhada no que acontece, no como que é gerado esse dado, como que acessa ao meio de transmissão, então como que isso funciona. A mídia é o meu meio de transmissão, pode ser cabeamento metálico, de cobre, né? Eu posso ter um cabeamento através de fibra ótica, e eu também tenho o meio de transmissão pelo ar, que é a minha rede sem fio. Então o meu meio de transmissão ele vai ser o meu cabeamento metálico de cobre ou através de fibra ótica, ou o meio de transmissão que é o ar, quando eu trabalho rede sem fio. E aí, o equipamento ele precisa ter uma capacidade, uma configuração para preparar o sinal para ser jogado naquele meio de transmissão de acordo com o meio de transmissão. Então nós temos cabeamento de cobre. Como é que é transmitido o sinal? Através de sinal elétrico. Então são pulsos elétricos que são jogados no meio de transmissão para que aquele dado seja trafegado. Então, num cabeamento de cobre, a gente tem uma variação de sinais assim, por exemplo aqui, de pulso elétrico para ser transmitido. Em cabeamento de fibra ótica, tá? A gente trabalha com pulsos de luz. Então é uma reflexão de luz dentro da fibra ótica para poder fazer a transmissão. Então a maneira que o dado é convertido, codificado para ser jogado naquele meio de transmissão já é diferente de como ele é feito no cabeamento metálico. E da mesma forma, quando eu acesso a rede sem fio, a transmissão é através de sinais de micro-ondas, eu também tenho uma preparação que a gente chama de modulação do sinal de acordo com como aquele sinal vai ser transmitido. Então eu posso ter por amplitude, por frequência, por pulso. Então eu tenho algumas variações daquele sinal de micro-ondas, daquele sinal da rede sem fio para ser jogado no meio de transmissão. Então isso é o que? A camada física lá do modelo da pilha de protocolo, que vai estar preparando o dado, codificando aquele dado para ser jogado no meio de transmissão de acordo com o meio de transmissão que ele acessa. Alguns padrões, e aí são aquelas normas, aquelas organizações de padronização que definem como que o equipamento vai trabalhar, como que vai ser o acesso ao meio, como que vai ser a codificação daquele sinal, tudo isso. Então isso é para facilitar a vida dos fabricantes, para facilitar a vida dos desenvolvedores. A gente já tem algumas padronizações que são as regras básicas para que haja uma compatibilidade, né, entre os equipamentos. Com relação aos princípios da camada física, então nós temos aqui, por exemplo, se o meio físico estiver utilizando um cabeamento de cobre, quais são os componentes desse cabeamento? Eu posso ter UTP, um cabo UTP, eu tenho cabeamento que pode ser coaxial, eu tenho conectores que estarão sendo utilizados e colocados nos cabeamentos, eu tenho a placa de rede adequada de acordo com aquele tipo de cabeamento, com aquele conector, as portas e as interfaces. Eu tenho algumas técnicas de codificação do quadro, ou seja, como que vai ser a codificação para acessar aquele meio de transmissão, e o método de sinalização, ou seja, como que vai ser a preparação daquela sinalização para poder jogar também no meio de transmissão. Da mesma forma, em cabeamento de fibra ótica, eu tenho componentes físicos, que são as fibras, são os conectores, as placas de redes que se conectam aquele cabeamento que vai estar utilizando, se a fibra vai ser por emissão de laser ou de LED, então tudo isso é o componente físico daquele equipamento. Codificação, pulso de luz, comprimento de onda, que vai ser a multiplexação, se eu tenho fibra monomodo, multimodo, qual que vai ser a técnica de codificação daquele meio de transmissão. E a sinalização, um pulso é igual a 1, nenhum pulso é 0. Então a gente vai ter aquele pulso da fibra, né, pulso óptico lá para poder ser enviado o sinal através do meio. E em meios físicos de rede sem fio, eu tenho os pontos de acesso, né, ou access points, eu tenho a placa de rede que se conecta, eu tenho o rádio e eu tenho as antenas. Então aqui são os dispositivos físicos, eu tenho como que é feita a codificação através de DSS, que é propagação de espectro de sequência direto, e OFDM, que é multiplexação por divisão de frequência, e a sinalização do meio. Eu tenho ondas de rádio. Então aqui são os princípios básicos, né, da camada física, que é o equipamento e como que o equipamento acessa, sinaliza e codifica aquele quadro para poder jogar aquilo no meio de transmissão. Largura de banda faz referência à capacidade de transmissão daquele canal. Normalmente
a medida que é utilizada é bit por segundo, então eu posso ter kilobits por segundo, que são aqui 1000 bits por segundo. Eu posso ter megabits por segundo, que são 1000 kilobits por segundo. Então aqui tem um valor de frequência até terabits por segundo. É bem comum hoje a gente ter transmissões na faixa dos megabits por segundo e até gigabits por segundo. Então, redes locais, redes da nossa residência, normalmente está na faixa de megabits por segundo. Tenho redes de 100 megabits por segundo, de 200, 150 megabits por segundo, 300 megabits por segundo, de acordo até em redes sem fio, com algum tipo de padronização. Em redes cabeadas, eu já posso ter redes a 1 gigabit por segundo, que seriam 1000 megabits por segundo. Então isso vai variar de acordo com o tipo do cabeamento que eu estou utilizando, com o tipo das interfaces de redes que eu estou utilizando. Throughput, a velocidade efetiva de transmissão daquele canal, download e upload. Velocidade de download, tudo que eu estou baixando pela rede, e upload, tudo que eu estou enviando pela rede. Então a gente pode ter alguns testadores aí, bem comum. Tem testador do CIMET. Então o CIMET é um órgão do Comitê Gestor de Internet Brasil. Vocês podem acessar lá, CERT-BR. E aí você tem lá o CIMET, que a gente faz a medição da nossa velocidade. Velocidade de internet, por exemplo. Então é bem legal fazer isso daí para poder conferir. Em equipamentos, tipos de meio físico que os equipamentos podem estar acessando. Isso aqui a gente já viu numa aula passada, mas é só para dar uma revisada. Eu tenho aqui a figura, um exemplo de um roteador, né? Onde eu tenho portas Fast Ethernet. Eu tenho interfaces SHDSL para fazer um acesso remoto. Portas de gerenciamento para eu acessar a console daquele equipamento. E eu tenho conectores USB e interfaces gigabit para eu poder estar acessando esse equipamento também, tá? Ou para eu fazer uma conexão através de uma rede. Então eu tenho aqui em um equipamento várias interfaces que podem estar sendo utilizadas, algumas para acesso específico ao equipamento, que a gente chama de portas de gerenciamento, por exemplo, portas de console. Algumas interfaces que são interfaces para acesso à rede. Então, aqui eu tenho portas switch Fast Ethernet para funcionar como um switch. E eu tenho interfaces gigabit para poder colocar interfaces endereçadas mesmo, para poder fazer o acesso à rede e interligar redes diferentes. E eu tenho conectores USB também, por exemplo, se eu quiser fazer uma atualização do iOS, um backup do iOS, um backup das configurações, eu posso espetar um pendrive aqui e fazer esse tipo de acesso e configuração. Cabeamento de cobre é bem comum. Nós temos o cabeamento que a gente chama de UTP ou STP. O cabeamento UTP, ele é o cabeamento que ele não é blindado. Ele não existe uma blindagem, não existe uma malha que torne esse cabeamento imune à interferência eletromagnética. O cabeamento STP, ele já é o cabeamento que a gente chama de blindado. Ele já possui uma malha metálica nos pares que provê uma certa imunidade à interferência eletromagnética. Então, um bem mais caro que o outro, porém, se eu tiver uma incidência de uma área onde o cabeamento está passando, que eu tenho transformadores, por exemplo, de energia elétrica, eu vou ter um campo eletromagnético muito forte e pode danificar o dado que está sendo trafegado naquele momento. E é ideal que se trabalhe com cabeamento STP. Aqui a gente tem características do sinal, utilizando o cabeamento em cobre, só para a gente poder ver. Sinal puro, assim, ó, perfeito. Né? Tem a voltagem, eu tenho a sinalização que ele vai estar trabalhando, 1 e 0, tá? Com os intervalos no intervalo de tempo. Porém, com interferência, totalmente distorcido, e aí é óbvio que o equipamento não vai conseguir nada. Um sinal digital com interferência. Então, a mídia e cobre, eu tenho cabeamento par trançado, que a gente chama, que pode ser o não blindado, que é o UTP, e o cabeamento par trançado blindado, que é o STP. Esse blindado é essa malha metálica. E também temos o cabeamento coaxial. O cabeamento coaxial era muito utilizado em redes antigas, hoje não é tanto utilizado mais em redes. Trabalhava com o que a gente chama de um cabeamento FINET, com categoria lá de 50 ohms de frequência, OHMS, ohms.
Hoje é muito comum as empresas de televisão a cabo utilizarem esse tipo de equipamento de cabeamento, porém é um cabeamento diferente do que era utilizado antes para redes. Antigamente tinha cabeamento específico para rede, coaxial, que era de 50 ohms. Hoje, o que as empresas de telecomunicações, principalmente as TVs a cabos, que até fornecem internet através de cabeamento coaxial, mas eles utilizam um cabeamento diferente. O cabeamento coaxial que eles utilizam é um cabeamento preparado, próprio para isso, e de 75 ohms, para poder transmitir vídeo, dados, voz, tudo junto. Como que é o revestimento? Par trançado não blindado. Então, revestimento externo, que é aquela capa. Então, nós temos revestimento externo, o par trançado, que protege o sinal contra interferência, por isso esse entrelaçamento, e o isolamento plástico codificado pelas cores, para poder fazer a identificação desses pares. Então, normalmente 4 pares que nós vamos ter no cabeamento par trançado. Então, esse é o UTP, não tem blindagem. Já o blindado, que a gente chama de STP, também mesma coisa a nível do entrelaçamento dos pares e dos códigos de cores, porém eles possuem blindagens metálicas, que são as malhas metálicas, ou às vezes até uma fita metálica, que faz uma proteção de interferência eletromagnética. E por fora o invólucro externo da mesma forma, que é a capa protetora dele lá. O cabeamento coaxial ele já é um cabeamento imune à interferência eletromagnética. Revestimento externo, aqui a gente pode ver nessa foto, e o que ele tem aqui. Depois uma blindagem de cobre, ele vem realmente uma malha metálica nele, tanto que a gente tem que cortar às vezes, que faz justamente essa proteção contra a interferência eletromagnética. Tem o isolamento de plástico e o condutor de cobre. Então o fio realmente que passa a informação é esse condutor de cobre do núcleo dele, que está aqui, ó, bem pequenininho. O resto é tudo a parte externa e proteção. Aqui os conectores que são utilizados, conector BNC, que é o conector que é espetado na ponta do cabo. Conectores do tipo N, aqui eu já conecto diretamente o conector aqui. E o conector do tipo F. Esse aqui é bem utilizado pelas empresas de telecomunicações aí que trabalham com a parte de TV a cabo principalmente. Segurança do meio físico de cobre, a gente tem que ter uma série de cuidados quando a gente trabalha com segurança de meio físico, até pela proteção da transmissão em si. Eu tenho que ter uma separação de cabo de dados e de cabo de energia de acordo com regras e código de segurança, por causa de risco de curto-circuito, interferência no tráfego dos dados, então eu tenho que ter esse tipo de cuidado. Eles devem estar conectados corretamente, então quando eu estou posicionando dentro do meu armário de telecomunicações, dentro do meu rack, eu tenho que ver lá a maneira que eu estou conectando esses cabos, se está ligando lá dentro de um patch panel, do patch panel sai o patch cord, que é o pedaço do fio pequeno com conector nas duas pontas, que sai do patch panel para o switch. Então eu tenho que ser bem crítico e bem cuidadoso, porque isso pode danificar, pode dar problema na minha rede, né? Aquele ponto pode ficar fora e perder a conectividade. Tenho sempre que estar verificando as instalações, revisões periódicas para poder conferir tudo, ver se está tudo certinho. E eu tenho que ter um aterramento. É muito importante todos os equipamentos estarem aterrados, para no caso de pique de energia, qualquer problema elétrico, evitar com que aquele equipamento seja queimado. Propriedade do cabeamento UTP. Algumas categorias que regem essas propriedades. Antigamente categoria 3, categoria 5 e 5E. 5E ainda é bem utilizado, porém agora já se padronizou na categoria 6. Categoria 6 eu já tenho suporte de transmissão que a gente chama de Gigabit Ethernet, ou seja, até 1000 megabits por segundo, apesar do 5E também permitir transmissão a 1000 megabits por segundo. Mas o que se usa já de padrão agora é o categoria 6 e já existe também o categoria 7. Então a categoria faz referência à frequência, à largura de banda daquele meio de transmissão, a distância que aquele cabo pode ter de uma ponta a outra. Então são as categorias que trazem essas características do cabeamento para a gente. Aqui o conector UTP é o conector que é colocado no cabo de rede UTP. Normalmente a gente usa um alicate para grimpar esse conector ao cabo. Tem a ordem de cores que a gente vai estar preparando o fio. Depois
coloca o conector ali, vai no alicate de grimpar, ele prende. Na verdade, quando ele prende, ele trava todos esses contatos metálicos aqui, são inseridos até o fio, né, que está dentro desses conectores, cada um numa anilha. Então, cada um num lugar específico que ele é colocado ali. Aqui no tipo do cabeamento UTP, que a gente pode ter, eu posso ter um cabo Ethernet direto, ambas as extremidades com a mesma padronização de conectorização. Eu posso ter um cabo Ethernet cruzado, onde eu tenho uma extremidade com uma padronização e a outra extremidade com outra padronização. Isso é muito comum se eu quiser ligar, por exemplo, um computador direto ao outro pela rede, sem utilizar um switch. E tenho cabos de console, que são cabos proprietários para poder conectar numa porta serial ou numa porta USB dos equipamentos roteadores ou switches. Na padronização, na hora que eu estou montando o meu conector UTP lá, ou até o STP, eu estou seguindo um código de cores para preparar aquele conector. Então, por exemplo, o T568A, eu vou preparar conector, eu vou pegando os fios, né? Eu vou organizando os fios do cabo. Branco verde com verde, branco laranja azul, branco azul laranja, branco marrom marrom. Então esse é o padrão T568A. Então eu organizo os fios nesta ordem, insiro o conector e eu grimpo aquele conector utilizando um alicate para grimpar cabos e conectores UTP. E aqui eu tenho o padrão T568B. Então aqui, ó, o código de cor já muda um pouco. Então aqui, ó, era branco verde verde. No T568B, branco laranja laranja. Então já muda um pouco essa padronização de cores. Testando, ideal, acabei de fazer um cabo, fiz a conectorização desse cabo. Eu utilizo um equipamento para poder fazer o teste. Então eu vou testar as extremidades, vou testar se aquele cabo está com todos os pares funcionando direitinho, para eu poder, antes disso, ter a certeza que ele vai funcionar. E aí sim eu coloco na utilização interligando os equipamentos. Bom, agora vamos dar uma olhada um pouquinho sobre fibra ótica. O cabo de fibra ótica, o núcleo dele é onde a luz vai estar passando, né? Onde o dado vai estar trafegando. Ele é extremamente fino. O cabo em si, ele possui uma capa protetora, né, que envolve a fibra. Depois ele tem um outro material de reforço, um buffer, que é também uma proteção externa com relação à própria fibra, e o próprio revestimento interno e o núcleo. O núcleo é onde a luz vai estar trafegando, extremamente fino. Se a gente pegar um cabo de fibra ótica e for observar o núcleo dele, a gente pode comparar com a espessura de um fio de cabelo quase. Então, inclusive é necessário que a gente tenha até um certo cuidado ao manusear a fibra ótica por causa de rompimento e tudo isso. Tipos de meio de fibra, a gente tem fibras monomodos e fibra multimodo. Então são dois tipos de fibras que a gente pode estar adotando para fazer o cabeamento da rede. A fibra monomodo, ela tem um único caminho de luz, um único feixe de luz. Ela tem um núcleo até um pouco mais fino. A fibra multimodo, ela tem um núcleo maior do que a fibra monomodo. Eu posso trafegar mais de um feixe de luz pelo núcleo da fibra, por isso que ela que a gente chama de multimodo, ou seja, eu tenho várias incidências de luzes ali. A fibra monomodo é utilizado laser como fonte de luz. Ela é adequada mais para aplicação de longa distância. A fibra multimodo, utilização de LED como fonte de luz. Aplicação de longa distância, porém menor do que a utilização da fibra multimodo, do que a fibra monomodo, desculpa. Os conectores da fibra, temos conectores ST, SC, LC, duplex multimodo. Também existem conectores que a gente chama de mini GBIC, que são os conectores bastante utilizados agora. A fibra espeta nele, conecta neles, eles conseguem ficar ligados direto no switch. Testadores de cabo de fibra, a gente tem o OTDR, o equipamento que a gente utiliza para fazer os testes de cabo, inclusive quando a gente tem um rompimento de alguma fibra, para identificar onde é esse rompimento, a gente pode utilizar esse próprio equipamento, que ele vai dar mais ou menos a distância de onde está o rompimento para poder fazer a emenda.
Normalmente uma emenda de fibra ela é feita por emenda que a gente chama de emenda mecânica ou por fusão. O ideal é que seja por fusão, utiliza um equipamento que é o fusor da fibra. Tem toda uma técnica, todo um detalhe para a gente cortar a fibra, tem que limpar as impurezas para poder botar no equipamento. O equipamento ele encosta uma fibra na outra e faz a fusão por calor. Então é o ideal para poder se utilizar para fazer a fusão dessa fibra. Comparação da fibra ótica com cabeamento metálico. Largura de banda suportada. Basicamente hoje a fibra ela suporta uma largura de banda maior do que a largura de banda em meio de cabeamento metálico, apesar de a gente já ter cabeamento metálico transmitindo a 10 gigabits por segundo. Com fibra a gente consegue chegar a 100. Distância, a fibra cobre distâncias maiores do que as distâncias que a gente utiliza para cabeamento metálico. Imunidade, interferência eletromagnética e frequência. Baixa imunidade no cabeamento metálico. Fibra ótica totalmente imune. Parte de elétrica também, a fibra totalmente imune. Custo da fibra é maior quando comparado ao custo de cabeamento metálico. Habilidades para poder trabalhar com a instalação de cabeamento metálico é menor quando comparado à da fibra ótica. A fibra ótica requer mais técnica, mais cuidado na hora de se preparar. E a própria questão da segurança também. Rede sem fio. Tipo de meio físico da rede sem fio, próprio ar. Então nós temos 3 tipos de utilização da rede sem fio. A gente pode trabalhar com Wi-Fi, que é o mais comum aí, que é o que a gente utiliza bastante até no nosso dia a dia em casa, com as redes Wi-Fi que a gente tem. Também temos Bluetooth e o WiMAX. Wi-Fi. Normalmente as padronizações e as variações do Wi-Fi vai do 802.11a, B, G, N, AC e AD. Hoje, o que é bastante comum da utilização, inclusive na nossa residência, é o padrão 802.11g e 802.11n. Eles conseguem ter velocidades de transmissão bem elevadas. Quando a gente pega aqui o 802.11n, a gente consegue uma taxa de transmissão, a largura de banda de até 600 megabits por segundo, e a frequência em que opera, ou seja, a frequência de transmissão da rede sem fio. Bluetooth, bastante utilizado, principalmente para telefonia celular. Padronização do Bluetooth I3E 802.15, velocidade de até 3 megabits por segundo. Então é necessário que um dispositivo seja emparelhado com outro dispositivo Bluetooth para que haja transmissão e podendo transmitir até 100 metros. E o WiMAX, padronização 802.16, velocidade de até 1 gigabit por segundo, topologia ponto a multiponto para fornecer acesso de banda larga sem fio. O WiMAX está sendo muito utilizado agora para cobrir rede sem fio em cidades, em grandes lugares. Aqui um exemplo de um roteador sem fio da própria Cisco, o Linksys. Algumas padronizações do Wi-Fi 802.11, que é o comum, é a rede sem fio mais comum que a gente utiliza nas redes locais. Padronização 802.11a, eu tenho uma velocidade de 54 megabits e opera na frequência de 5 GHz. 802.11b é um dos mais antigos, opera 11 megabits por segundo, frequência de 2.4. 802.11g já trabalha 54 megabits por segundo, esse já era até o N entrar em funcionamento, o G era o mais utilizado, frequência de 2,4 GHz. Interessante, essas frequências de 2,4 GHz são frequências livres, então eu posso ter outros equipamentos que podem estar transmitindo naquela área minha de atuação, na área do meu roteador, também nessa frequência, e pode acontecer de a gente ter algum tipo de interferência. A 802.11g é padrão com o 802.11b, ou seja, se eu tenho um roteador que está trabalhando no 802.11g e eu tenho um notebook antigo que tem uma placa 802.11b, esse notebook vai conseguir conectar nesse roteador, porque ele é compatível com a versão anterior. O padrão 802.11n até 600 megabits por segundo opera a 2.4 GHz ou 5 GHz a nível de frequência, e ele consegue ser compatível com 802.11b e G. Então, se eu tiver equipamentos com padronização 802.11b e G, vai funcionar no equipamento 802.11n. O AC e o AD, 1.3 gigabits por segundo no AC,
7 gigabits por segundo no AD. Isso aqui são padronizações que ainda não elas não estão ainda muito comuns na utilização das redes locais, principalmente em residência. Residência o mais comum hoje já é o padrão N. A gente compra qualquer roteador aí sem fio para colocar na nossa casa, já vem basicamente o padrão N. As frequências que opera e a padronização com compatibilidade. Então tem aqui. Agora vamos ver um pouco da camada de enlace de dados. Essa camada de enlace de dados, ela é a camada que prepara os dados da rede para a rede física. Então ela é que faz a interligação do que é software para o que é hardware. Então ela faz essa comunicação, essa intermediação do que vem das camadas superiores, que é software, e passa para a camada de baixo, que é o acesso ao hardware da rede. Então é a camada de enlace de dados que é responsável por fazer essa interface aí entre esses dois segmentos, vamos chamar assim, de software para hardware e de hardware para software. Ela é subdividida em duas subcamadas, então eu tenho a camada de enlace de dados. Dentro da camada de enlace de dados, eu tenho a subcamada LLC e a subcamada MAC. Subcamada LLC, ela faz a comunicação com as camadas superiores, por exemplo, com a camada de rede. Aqui a subcamada LLC é a subcamada de controle de link lógico. É ela que faz, no momento do encapsulamento, ela faz o empacotamento dos pacotes IPs que estão vindo da camada de rede. Então ela se comunica com o que é software para as camadas de cima. Já a subcamada MAC já é o que faz a comunicação com a camada de baixo. Então aqui já se preocupa mais em fornecer endereçamento físico do equipamento, da interface, e faz o acesso à camada física. Uma outra característica que é bastante comum da camada de enlace é porque ela prepara o dado, ela prepara o quadro para ser jogado no meio de transmissão. E eu posso ter vários meios de transmissão num caminho de uma origem, de um host de origem até um host de destino. Então, se eu tenho, por exemplo, um equipamento aqui está colocando Paris, acessando um outro equipamento lá no Japão, da origem até o destino, eu tenho vários caminhos que o dado vai estar seguindo. E esses caminhos vão seguir por vários meios de transmissão. Então eu tenho, num primeiro momento, um meio de transmissão que é cabeamento. Depois eu tenho uma transmissão que pode ser via satélite. Depois eu tenho uma outra transmissão que vai ser uma rede sem fio. O que significa? Eu tenho vários tipos de transmissão e eu vou ter vários enlaces de dados. Cada um desses enlaces, o dado, o quadro, quando ele for preparado para ser jogado nesse meio de transmissão, ele tem que ser preparado de acordo com o tipo do meio de transmissão. Então, no momento que está preparando aqui inicialmente no computador, preparou o quadro aqui, qual é o meio de transmissão? Cabeamento. Então, o quadro ele é preparado para ser colocado no meio de transmissão cabeamento. Seguiu. Depois ele vai por satélite. E aí, via satélite, eu posso ter interferências, eu posso ter vários problemas na minha transmissão. O meio de transmissão é um meio inóspito. Então, o que acontece? Ele vai ser preparado, a camada de enlace vai preparar esse quadro de acordo com o meio de transmissão que vai ser acessado. Então, preparou o quadro de acordo com o meio de transmissão que vai ser aqui via satélite. Jogou via satélite. Aqui já passou a ser rede sem fio. Por exemplo, 802.11n. Então, o quadro vai ter que ser preparado aqui de acordo com o meio de transmissão, que vai ser a rede sem fio, para ser colocado aqui. Então, ao longo do caminho, o dispositivo intermediário ele vai aceitar quadros de um meio, desencapsula esse quadro, verifica qual é o próximo meio de transmissão e vai ter que preparar um novo quadro de acordo com aquele meio de transmissão para poder colocar lá. Então, os cabeçalhos de cada quadro, eles são formados para o meio específico que ele vai atravessar. Então, cada quadro vai ser preparado de acordo com o meio. E eu posso ter protocolos de camada de enlace diferentes de acordo com o enlace. Então, eu posso ter aqui, num primeiro momento, que é rede cabeada, eu tenho um protocolo da camada de enlace, protocolo Ethernet. Depois eu posso ter um protocolo em uma outra linha de escada, por exemplo, que pode ser um PPP. Tá? Então eu tenho vários protocolos de camadas de enlace que podem estar naquele momento da transmissão, e aí o quadro vai ter que ser preparado de acordo com o tipo do protocolo da camada de enlace.
Então, a mesma coisa, ou seja, a camada de enlace que é responsável por controlar transferência de quadros pelo meio físico. Então, ela vai controlar esse quadro, essa transferência desse quadro de acordo com o meio físico de transmissão. Então, nesse momento aqui, o quadro vai ser preparado para uma conexão Ethernet. Nesse outro momento aqui, o quadro vai ser preparado para uma transmissão via conexão serial. Então, a transmissão da origem até o destino vai passar, num primeiro momento, por uma formatação de quadro, num segundo momento, por outra formatação de quadro. Então, é a camada de enlace que vai cuidar dessa formatação de quadro de acordo com o meio de transmissão. A estrutura do quadro, o que acontece no momento do encapsulamento? Quando a PDU está chegando na camada de enlace, né, ela está aqui na camada de rede, até nesse momento aqui ela é um pacote, um datagrama. No momento do encapsulamento, jogou para a camada de enlace de dados, é onde vai ser formado o quadro. O que acontece? Esse pacote que chega na camada de enlace, ele vai receber duas informações. Um cabeçalho do quadro, no início, e um trailer, no final. Vai ser encapsulado tudo isso e vai gerar o quadro. Então, a camada de enlace de dados é a única camada que, no momento do encapsulamento, ela insere dois tipos de informações. Cabeçalho e trailer. Encapsula tudo isso num quadro. O cabeçalho, ele possui algumas informações, marcação de início de quadro, endereçamento físico, que é o endereçamento MAC, tipo e controles. E aqui são os dados que vieram da camada superior. O trailer, detecção de erro, que a gente chama de FCS também, e marcação de fim de quadro. Isso tudo gerou um quadro que vai ser jogado para a camada física, que é quem vai fazer toda a sinalização e codificação para colocar no meio de transmissão. Isso aqui, ó, esse controle vai ser de acordo com o meio de transmissão que vai ser utilizado. Então, padrões da camada 2. Enlace de dados, subcamada LLC, comunicação com as camadas superiores, subcamada MAC, comunicação com a camada física, e aqui eu tenho os protocolos e as padronizações que vão estar dentro da pilha, né, de camada de enlace e camada física. Padrões da camada de enlace, aquela mesma padronização que é adotada, ou seja, eu tenho padronização pelo I3E, definindo algumas normas, 802.3, por exemplo, que é o Ethernet, 802.2, subcamada LLC, 802.11, rede sem fio, e aí a gente tem as variações da rede sem fio, 802.15, Bluetooth, ponto 16, WiMAX. Então aqui nós temos as padronizações que a gente já viu por que elas são utilizadas, né, para poder facilitar a vida do desenvolvedor que já segue aquela regra na produção do equipamento. Também temos ISO, ANSI, algumas padronizações aqui para a camada de enlace de dados e até os protocolos que serão utilizados. Topologias, um pouco sobre topologias, controlando o acesso ao meio, ou seja, a topologia que pode ser baseada em topologia lógica ou física. Nesse primeiro momento, quando eu tenho equipamentos em rede, esses equipamentos eles precisam saber como acessar esse meio físico, como preparar o dado para acessar esse meio físico. Então, precisam de regras, tá? Para poder acessar esse meio físico que muitas vezes ele é compartilhado. Então, topologia física e lógica. Eu posso ter topologia física, layout da minha rede, como que os meus equipamentos estão organizados, como que eles estão interligados fisicamente e distribuídos. Topologia lógica, como que o dado vai ser formatado e preparado para ser jogado no meio de transmissão. Físicas comuns, ponto a ponto, interligação de dois pontos apenas. Topologia hub and spoke, aquela figura onde eu tenho um hub, um switch interligando todos os outros equipamentos. E uma topologia que pode ser uma mesh completa, todo mundo se conecta com todo mundo, né? Isso aqui é comum, às vezes, em alguns roteadores, interligação entre roteadores, a gente fazer isso para poder criar rotas alternativas no caso de um link, um enlace cair. Topologias ponto a ponto físicas, eu tenho conexões apenas entre os dois nós. Então, um nó especificamente conectado a outro nó fisicamente. Então, eu tenho a limitação a dois nós com topologias físicas ponto a ponto.
e topologias lógicas ponto a ponto. E aí é o seguinte, imagina que eu tenho o meu equipamento aqui, origem, um outro equipamento destino, e eles utilizam a internet para fazer uma conexão. Nesse exemplo anterior, topologia física, eu tenho conexões diretas de um para o outro. Na topologia ponto a ponto lógica, eu tenho, digamos que a conexão que vai estabelecer o ponto a ponto é lógica. Eu posso ter um equipamento aqui na origem, outro no destino, ambos estão interligados via internet, ou seja, a gente sabe que na internet passa por N equipamentos, de uma origem até o destino, e eles vão estabelecer um enlace lógico, ou seja, através de um protocolo de enlace, eles estabelecem uma conexão ponto a ponto para poder fazer a transmissão dos quadros. Então aí é uma topologia lógica, eu não tenho a ligação de um ponto fisicamente direto ao outro, tá? Transmissão half duplex e full duplex. Half duplex, ora recebe, ora envio. Full duplex, envia e recebe ao mesmo tempo. Topologia de redes locais, isso aqui a gente também já viu no capítulo anterior, só para dar uma revisada. Topologia em estrela, estrela estendida, ou seja, eu tenho duas topologias de estrela interligadas. Barramento, muito utilizado antigamente com cabeamento coaxial. Topologia em anel, normalmente utilizando a topologia lógica token ring. Meio físico compartilhado, eu posso ter um acesso baseado em contenção e um acesso controlado. Baseado em contenção, um equipamento vai tentar enviar quando estiver pronto, todos eles enviam e aí eles têm que esperar a liberação do meio físico para poder fazer a transmissão. Só que pode acontecer de um ou mais transmitir ao mesmo tempo, e aí vai acontecer uma colisão, eles vão detectar e vão tentar reenviar aquele dado, aquele quadro novamente em um outro momento. Controlado, eu tenho os equipamentos conectados através de um meio físico de transmissão, porém, só quem irá transmitir é o cara que tem o direito daquela vez. Então o acesso é controlado, evita colisão, porém só um transmite, e o outro só vai poder voltar a transmitir quando aquele que detém o controle do meio para fazer a transmissão liberar. Então, mais uma vez revisando. Baseado em contenção, os equipamentos estão prontos para serem transmitidos, eles ficam aguardando o meio de transmissão ficar liberado, detectar o que está liberado, joga o quadro para transmitir. Pode acontecer de um ou mais equipamentos tentar aquela transmissão ao mesmo tempo. Acontece a colisão, eles recolhem, é perdido, e eles voltam a tentar enviar em um intervalo de tempo diferente depois lá. Controlado, não acontece a colisão, porém, somente quem detém o controle daquele meio pode transmitir. Outro só irá transmitir quando aquele controle for liberado por quem detém o controle. Então, baseado em contenção, características. As estações podem transmitir a qualquer momento, existe colisão e existem mecanismos para tentar resolver. Então, a gente tem aqui a tecnologia, por exemplo, o CSMA-CD para redes Ethernet e o CSMA-CA para rede sem fio. CSMA-CD, por exemplo, o cara fica lá escutando o meio, aquilo que eu já falei, liberou, transmite. Porém, pode acontecer a colisão de uma outra máquina tentando transmitir aquele ao mesmo tempo. Tecnologia multiacesso, tem vários equipamentos acessando um mesmo meio de transmissão. E aí eu posso ter o acesso controlado. E aí a figura, por exemplo, de redes token ring ou FDDI. E aí o que acontece? Só vai transmitir quem tiver o direito de usar aquele token naquele momento da transmissão. Então não existe colisão, apenas uma estação pode transmitir por vez. Quem quiser transmitir tem que aguardar a sua vez de transmitir e utiliza o método de passagem de token para poder fazer essa transmissão. Quem tem o token, transmite. Isso é muito utilizado em topologias em anel. Topologia física anel, que é a topologia lógica token ring. Então, o quadro, mais uma vez, voltando um pouco do que eu falei agora há pouco, ele tem que ser preparado de acordo com o meio de transmissão. E aí, o próprio meio de transmissão, eu tenho que ter um controle para saber se o quadro precisa ser melhor preparado ou não. Tem que ter caracteres, tem que ter inserção ali de ferramentas e mecanismos de controle se houver algum erro, por exemplo. Então, se eu tenho um ambiente frágil, por exemplo, uma transmissão aqui via satélite, onde eu tenho incidência de vários problemas,
eu tenho que ter uma necessidade de maior controle para assegurar a entrega. Já em um ambiente protegido, que é um ambiente na rede interna, eu não tenho mais essa questão da preocupação de garantir tanto a entrega. Então, um quadro gerado para um ambiente frágil, ele pode ser maior do que um quadro gerado para um ambiente protegido. Então, por quê? Porque no ambiente frágil tem maior esforço para assegurar a entrega. Então, eu tenho maior sobrecarga do que em um ambiente protegido. Porque num ambiente protegido eu tenho menor esforço. Então, eu tenho menor esforço necessário para poder fazer a entrega daquele quadro, comparando no ambiente protegido. Cabeçalho. Aqui dentro do quadro, quando o dado é recebido lá da camada superior, da PDU, que vem da camada de rede, da camada superior, é entregue para a camada de enlace, é adicionado o cabeçalho. Dentro do cabeçalho, início de quadro, endereçamento, tipo, comprimento daquele quadro, para poder determinar o tamanho, que é através desse comprimento que vai ser verificado muitas vezes a integridade do tráfego daquele quadro pela rede. Endereçamento de camada 2, ou seja, em topologia lógica multiacesso, tá? Eu tenho vários equipamentos conectando a um determinado meio de transmissão. Um quadro multiacesso pode ter muitos destinos possíveis. Então, quando a gente está, por exemplo, enviando um protocolo ARP pela rede, ele vai jogar para todo mundo. Então, o endereço de camada de enlace de dados eles são necessários. Em topologia lógica ponto a ponto, um quadro ponto a ponto possui apenas um endereço, que vai ser destinado para aquele outro lado da conexão. Então, em lógica multiacesso, um quadro pode ser enviado para vários endereços. Exemplo de um ARP, em uma topologia multiacesso, onde eu tenho vários equipamentos conectados. Aqui, eu já posso ter uma conexão de ponto a ponto. E aí, como que a gente sabe esse tipo de protocolos, né? Ou seja, o que pode estar acontecendo ali de acordo com o tipo do protocolo da camada de enlace que está rodando naquele momento. Aqui, Ethernet. Aqui pode ser um protocolo PPP, por exemplo. PPoE, alguma coisa assim. Trailer, que é o outro campo que é adicionado em um quadro. Ele tem o FCS, que é para parte de controle e verificação de integridade, né? E a marcação de fim de quadro. Quadros de LAN e WAN, ou seja, os quadros, como já foi falado anteriormente, eles podem ser diferentes de acordo com o tipo da conexão do meio de transmissão. E aí eles podem ir variando ao longo de todo o trajeto, digamos assim, todo o tráfego que vai acontecer de uma origem até um determinado destino. Então o quadro no primeiro momento vai ser formatado para uma transmissão 802.11, depois formatado para uma transmissão que pode ser um PPoE, então já é um quadro diferente, depois novamente uma transmissão ponto a ponto, ou uma transmissão pela própria internet, depois uma transmissão Ethernet por rede local. Então eu tenho os quadros sendo formatados e preparados de acordo com o meio de transmissão. Um quadro Ethernet, por exemplo, o que ele tem? Preâmbulo, endereçamento MAC, que é o endereçamento físico de origem e de destino. Então nós temos origem e destino, aqui é o endereçamento MAC da própria interface. Os dados que vêm da camada superior. E aqui é aquela questão do trailer que é adicionado. Então o que o preâmbulo faz? É utilizado para sincronização, delimitação, endereço de destino e endereço de origem, o endereçamento MAC. Tipo, qual a camada superior que vai receber os dados. Dados ou payload é a própria PDU que vem da camada superior. O FCS é a verificação do quadro para verificar se tem algum problema ou não. Para protocolos ponto a ponto, então aqui para o WAN, por exemplo, aí já muda o quadro, ou seja, as informações que são inseridas já vão sendo modificadas. E por isso que a gente consegue visualizar, de acordo com o meio de transmissão, o quadro vai ser formatado, vai ser preparado de maneira diferente. Então nós tivemos anteriormente um quadro Ethernet e agora um quadro ponto a ponto. Então a gente vê que eu tenho flag, endereço, controle, protocolo que vai ser utilizado, o dado é o que vem da camada superior, é idêntico.
e o controle FCS que tem. Então ele pode inclusive variar. Por isso que o quadro ele pode ter tamanho variável de acordo com o meio de transmissão, de acordo com a sua formatação. Então tem o flag, ou seja, um único byte que indica o início e o fim do quadro. O endereço, o byte que contém endereços de broadcast PPP padrão. Controle, sequência binária, que requer transmissão do dado. Protocolo, identifica o protocolo encapsulado, o próprio dado e, novamente, o FCS, né, que vai fazer a verificação de controle daquele quadro para detectar se houve algum erro ou não na transmissão. Quadro de rede sem fio, a gente pode observar novamente que já modifica um pouco também, tá? Ou seja, de acordo com o tipo da transmissão, a gente está vendo que o quadro está sendo formatado de maneira diferente. E com isso a gente chega ao final desse capítulo 4. A gente deu uma visualizada em protocolos da camada física, meio físico de rede, né, o acesso, tipo de cabeamento, tipo de meio de transmissão, alguma coisa sobre o enlace de dados e como que acessa esse meio de transmissão que a camada de enlace de dados prepara para formatar o quadro de acordo com o meio de transmissão. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima e aquele abraço.